Pessoal, bom dia. A gente vai continuar hoje separação dos poderes e hoje nós vamos começar especificamente poder legislativo e a gente vai falar mais sobre o poder legislativo federal, tá bom? Que é aquele que está regulado na nossa Constituição. Bem, como eu falei para vocês ontem, a nossa Constituição dá duas atribuições ao poder legislativo, são duas as funções que ele exerce. Uma função que é a função legislativa propriamente dita, é criar novas normas jurídicas, inovar o ordenamento jurídico, alterar o ordenamento jurídico, mas também exerce uma função além da legislativa, né, uma função de fiscalização. O poder legislativo tem a função de fiscalizar a administração pública, fiscalizar o poder executivo principalmente, não é? Então, essas são as duas funções que o legislativo exerce. A gente tem que relacionar esta unidade com a unidade passada sobre o federalismo. Então, estamos falando de poder legislativo, mas você tem que lembrar que este poder legislativo ele aparece em todos os níveis da federação. O que é que significa isso? Nós temos um poder legislativo federal, um poder legislativo estadual e um poder legislativo municipal. Os três níveis da federação apresentam poder legislativo, que vão ter um funcionamento diferente, que vão ter nomes diferentes, mas que vão ter as mesmas atribuições, as mesmas funções de legislar e de fiscalizar. São os dois papéis principais. Bem, o nosso foco não é esse, mas a gente tem que falar. Poder legislativo estadual, municipal e distrital. Eles existem. O que caracteriza esses poderes? Eles são unicamerais. O que é um poder unicameral? Um poder legislativo unicameral é quando ele é formado por uma única Câmara ou uma única Casa. Existe dentro dele apenas um órgão legislativo, que vai ser chamado, por exemplo, no caso dos estados, de Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é formada apenas pelos deputados. Nos municípios, como é que eu chamo o poder legislativo dos municípios, gente? Vai ser fácil. Vai ter eleição esse ano. Nos municípios a gente chama de Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores é o órgão legislativo municipal. E no Distrito Federal, Câmara Distrital, que é formada pelos deputados distritais. A Câmara Distrital exerce exerce o papel de poder legislativo no Distrito Federal. Tá bom? Então, a primeira coisa, esse poder legislativo estadual, municipal ou distrital, ele é unicameral, ou seja, formado por uma única Câmara. Além disso, gente, esse poder legislativo ele é composto ele é formado, né, a partir de representantes populares. Pois o que é que significa isso? Significa que quem entra não é o mais votado. Vão entrar proporcionalmente, vão compor esse órgão proporcionalmente os mais votados de cada legenda partidária. Então, por exemplo, o partido Alfa teve 60% dos votos, ele vai ter 60% das vagas, das cadeiras. O partido Beta teve 30% das vagas, daí vai ter 30% das cadeiras. O partido Z teve 10% dos votos, e vai ter 10% das cadeiras. Ou seja, a composição desse órgão legislativo ela não é pessoal, ela é por legenda partidária e ela é proporcional a essa legenda partidária. Ok? Claro isso? Bem, mas o que mais nos interessa é o poder legislativo federal. É esse sobre o qual nós nos debruçamos ou nos dedicamos mais. Bem, primeira grande consideração, o poder legislativo federal ele é bicameral. Não tem como analisar ele de uma forma inteira, porque ele é formado por duas casas. Quais são essas casas? A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal. Atenção para essa palavrinha, gente. Congresso Nacional não é sinônimo de Câmara e não é sinônimo de Senado. Congresso Nacional é a soma, é a conjugação dos dois. Por isso a gente vai dizer assim, Congresso Nacional é igual a Câmara mais o Senado. Mais o Senado. Mais o Senado Federal. Ok? Congresso Nacional é essa somatória dessas duas casas. O Congresso Nacional é o que nós chamamos de parlamento. O Congresso Nacional é o nosso parlamento. É aí que exerce as atribuições de poder legislativo federal. Ok? Gente, cada uma dessas casas, a Câmara e o Senado, possuem competências próprias. Existem competências da Câmara e existem competências do Senado, que são só dela, só da Câmara e só do Senado. No entanto, algumas atribuições, muitas atribuições são dadas às duas casas em conjunto. Ou seja, a Constituição vai dizer, olha, isso aqui tem que ser exercido por Câmara e Senado. Não é só Câmara nem só Senado. Câmara e Senado. Os dois vão ter que participar dessa decisão. Neste caso, a Constituição atribui competências ao Congresso Nacional como um todo. A Constituição diz, olha, isto aqui é competência do Congresso. Quando eu falar do Congresso, são dos dois. Tá bom? Toda vez que a Constituição falar do Congresso, é Câmara mais Senado. Em geral, gente, todas as competências da União, lembra que a gente viu lá atrás? Aquele rol enorme de competências da União, competências legislativas da União, competências materiais da União, competências concorrentes que também vão ser da União. Enfim, todas essas competências serão também do Congresso Nacional. Tá bom? Só que vão depender de sanção presidencial. Então, toda vez que nós estivermos falando como regra, tá? De competências da União, essas competências envolvem Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, mais o presidente, tá bom? Vai ser uma conjugação de vontades para decidir aquelas competências. O artigo 48, a gente vai ler, ele exemplifica algumas dessas competências do Congresso Nacional, ou seja, Câmara, mais Senado, mais sanção presidencial. Mas é exemplificativo, tá? Não são todas. Aí nós temos alguns casos que a Constituição fez questão de destacar. A Constituição disse, opa, eu quero lembrar que isso aqui é do Senado. Ou é da Câmara mais Senado. É da Câmara mais Senado, ou seja, é do Congresso. Bora lá, gente. Artigo 48 da Constituição. Olha só, 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, ou seja, eles deliberam, as duas casas deliberam, depois manda para o presidente. A não ser, no caso dos artigos 49, 51 e 52, que a gente ainda vai ver, dispor sobre, olha só, todas as matérias de competência da União. Essa é a regra. Tudo que for da União, como regra, passa pelo Congresso Nacional. A não ser certos casos que a própria Constituição especifica. Tá bom? Especialmente, ou seja, apenas isso? Não. Principalmente isso, tá? A Constituição faz questão de lembrar, olha, isso aqui envolve o Congresso. O resto pode envolver ou não. Inciso primeiro. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento, ou seja, tudo aquilo que diz respeito a orçamento, empréstimo público ou dívida pública. Orçamento, empréstimo, dívida pública tem que passar pelo Congresso Nacional.
tá bom? Ele vai funcionar como um controle dessas decisões, ok? Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Gente, pergunta. Vocês já ouviram a expressão comandante em chefe das Forças Armadas? Viu essa expressão? Ah, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Quem é o comandante em chefe? Quem é o comandante máximo das Forças Armadas no nosso país? O presidente da República. O presidente é o comandante em chefe, é o comandante máximo das Forças Armadas. Mas a Constituição faz questão de dizer, ok, mas quem vai dispor sobre o efetivo dessas forças é o Congresso Nacional. Vai passar pelo presidente, mas o Congresso vai participar dessa discussão. Tá bom? Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Programas de desenvolvimento. Os limites do território nacional, espaço aéreo, marítimo e bens de domínio da União. Nós vimos isso lá quando nós falamos de competência, lembram? Os limites do território, a gente até viu lá a plataforma continental, mar territorial. Então, esses limites são definidos em lei e, portanto, passam pelo Congresso Nacional. Incorporação, subdivisão, desmembramento de áreas de territórios ou estados ouvidas às assembleias legislativas. Nós já vimos isso também. Isso aqui envolve lei federal, obviamente, então passa pelo Congresso Nacional. Transferência temporária da sede do governo federal. Eu tinha falado para vocês, lá no artigo 18, que a sede do governo federal fica em Brasília, no Distrito Federal. Ok? Isso está previsto na Constituição. A Constituição, no entanto, autoriza que haja uma transferência temporária dessa sede. Tá bom? Quem tem que autorizar? O Congresso Nacional. Concessão de anistia, tá bom? Perdão de atos ilícitos. Esse perdão é concedido, ele vai passar necessariamente pelo Congresso Nacional. Professor, mas eu já ouvi falar num negócio chamado indulto, que o presidente dá um indulto e reduz a pena. Mas o indulto não é anistia, tá? O indulto o presidente concede efetivamente. Mas a anistia envolve a atuação do Congresso Nacional. Organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos territórios. Além disso, organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Por que do Distrito Federal o Congresso Nacional se mete? Porque eles são mantidos pelo governo federal, tá? O Distrito Federal é um ente federativo que parcialmente, ou seja, que parte das suas atribuições ou competências são mantidas até hoje pelo governo federal. Então, neste caso, o Congresso Nacional delibera sobre essas questões. Inciso 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. A gente vai ver lá uma exceção, lá no artigo 84, quando o presidente pode fazer isso sem autorização do Congresso, mas esquece por enquanto. A regra é o seguinte, gente, todo cargo público, cargo, emprego, toda função pública precisa estar prevista em lei. Professor, sei lá, vai ter o cargo para assistente administrativo do IBAMA. Tem que estar previsto em lei? Sim. Vai estar lá uma lei dizendo, existem 100 cargos disponíveis para assistente administrativo do IBAMA. Se tiver 99, pode dispor de uma vaga. Pode abrir concurso para uma vaga. Se tiver 100, acabou. Não tem mais como inserir ninguém. Depende de previsão em lei. Ok? Tanto para criar, quanto para mudar, quanto para extinguir esses cargos, será necessária previsão legislativa. Tá bom?
criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Gente, olha só. O presidente, quando ele quer fazer isso, ele quer criar um órgão novo, ele quer criar mais um ministério, o Ministério da Tecnologia, tá? Não, já existe, né? Da Ciência e Tecnologia, Ministério da Literatura, enfim, whatever. Ele quer criar um ministério novo. Ele pode criar da cabeça dele, ele vai criar por meio de medida provisória. Ele vai criar por medida provisória. Mas essa medida provisória, ela vai para o Congresso Nacional, que precisa autorizar a criação desse ministério. Ok? Ou a extinção dele. Seja ministério, sejam outros órgãos, tá bom? Teve maior onda, maior briga no início do governo agora, porque o presidente queria acabar com alguns órgãos que o Congresso não queria que acabasse, enfim. Inciso 12, telecomunicações e radiodifusão. O que é que significa isso? O Congresso Nacional legisla. E se vocês lembrarem no semestre passado, que eu falei para vocês, o Congresso Nacional, ele controla até mesmo a concessão, permissão ou autorização dessas empresas. Empresas de telecomunicação e radiodifusão são controladas controladas no sentido assim, elas passam por decisão do Congresso Nacional, tá bom? Matéria financeira, cambial, monetária, sobre instituições financeiras e suas atividades. Moeda, os limites para sua emissão e o montante da dívida federal, montante da dívida pública federal. E, por fim, fixação do subsídio dos ministros do STF, ou seja, o salário dos ministros do STF. O salário dos ministros do STF é definido pelo Congresso Nacional. Observando só algumas regrinhas que vocês vão ver lá na frente, tá bom? Regras financeiras. Claro, essas competências, gente? De novo, essas competências são competências exemplificativas, tá? São competências que indicam algumas das atribuições do Congresso Nacional. Ok, bora ver como ele funciona agora, efetivamente, né? Compreendido as competências, compreendido o que ele vai fazer, bora ver como ele funciona. O Congresso Nacional, gente, ele vai se renovar, o Congresso Nacional ele vai funcionar, melhor, ele vai funcionar por uma coisa chamada legislatura. O que é a legislatura? Legislatura é a duração daquela composição do Congresso Nacional. Aquela composição que nós estamos vendo vai durar 4 anos. A cada 4 anos nós teremos alteração nessa composição. O nome desse período de 4 anos é legislatura. Primeira palavrinha para guardar. Essa legislatura de 4 anos é dividida anualmente em sessões legislativas. As sessões legislativas, que, de novo, duram 1 ano, são o período durante o qual o Congresso Nacional funciona. Vai funcionar durante um certo período. Durante esse período, nós temos a sessão legislativa. Ok? Essa sessão pode funcionar no período regular, pode funcionar no período ordinário, e aí nós chamamos ela de sessão legislativa ordinária. Ou seja, é o período que o Congresso não está de recesso. Se o Congresso não estiver de recesso, sessão legislativa ordinária. Professor, o Congresso está de recesso, mas aconteceu uma coisa, o presidente decretou intervenção federal. Vai ter que convocar o Congresso para poder analisar. Lembra disso que a gente viu na aula retrasada? Eu preciso analisar isso. Então, convoca o Congresso para uma sessão legislativa extraordinária, que é um período em que o Congresso não está funcionando. Tá bom? 4 anos, 1 ano, cada ano uma sessão legislativa. As sessões legislativas podem ser ordinárias, durante o funcionamento regular do Congresso, ou
extraordinárias, se não for nesse período regular. Bem, nós temos dois recessos, gente. Nós temos o recesso de final de ano e nós temos o recesso de meio de ano, ok? Bem, o recesso de meio de ano vai quebrar a sessão legislativa, correto? Então, o recesso de julho, ele vai quebrar a sessão legislativa. E aí, então, nós vamos dizer o seguinte, cada sessão legislativa, que é esse período de um ano, ele é quebrado em 2 períodos legislativos. Então, aí durante o recesso não vai funcionar, né? Então, nós vamos ter o primeiro período legislativo, que é o período do primeiro semestre, e o segundo período legislativo, que é o período do segundo semestre. Tá bom? Então, 3 palavrinhas que você tem que lembrar. Legislatura, 4 anos. Sessão legislativa, o ano. Período legislativo, as 2 partes da sessão legislativa. Claro até aqui, gente? Sim? Beleza. Bora voltar para cá. Artigo 44. O Poder Legislativo Federal, obviamente, é exercido pelo Congresso Nacional. Então, lembra? Poder Legislativo, Congresso. O Congresso é formado por 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Cada período, cada legislatura terá duração de 4 anos, parágrafo único, ou seja, o período no qual ele funciona com aquela composição. Claro até aqui? Salvo... 47. Daqui a pouco a gente vai para 45, 46, tá? 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa, ou seja, tanto do Congresso, obviamente, quanto da Câmara, do Senado e das suas comissões, os órgãos deliberativos menores de cada casa, serão tomados por maioria dos votos. Bora parar aqui, primeiro ponto. Quando a Constituição fala assim, maioria dos votos, é maioria simples, ou maioria relativa, né, que a gente chama, ou maioria absoluta? Quando a Constituição fala só assim, maioria dos votos, relativa ou absoluta? O que vocês me dizem? Gente, maioria relativa. O que é que significa isso? É a maioria dos presentes. Então, a maioria que vai variar, depende de quantos estiverem presentes. Mas a Constituição diz o seguinte, qualquer reunião no Congresso Nacional só pode funcionar se tiver a maioria absoluta dos seus membros. Ok? Então, olha só. Cada reunião do plenário, das comissões, só pode funcionar presentes pelo menos a maioria absoluta. Então, bora lá. Vamos tentar usar matemática aqui para nos ajudar a entender isso. Está aqui o que eu acabei de falar, tá? As deliberações do Congresso Nacional, suas casas e demais comissões serão tomadas por maioria relativa, a maioria dos presentes. No entanto, o funcionamento das reuniões depende da presença da maioria absoluta dos seus membros. Ok? Então, bora lá. Bora pensar no Senado, tá bom? Senado Federal. O Senado Federal tem 81 senadores. Gente, para funcionar uma reunião, tá bom? Para se instalada uma reunião qualquer. Para eu instalar uma reunião, quantos precisam estar presentes? Hein?
preciso de pelo menos 40, 41 senadores. E a maioria relativa? Aprovação das decisões. Maioria dos presentes. Então, vamos supor, se estiverem 60 presentes, qual vai ser a maioria, gente? Imagina que estejam presentes 60. Qual é a maioria? 31. Se todos votarem, tá? Mas imagina que dos 60 presentes, 10 se abstiveram. Ou seja, dos 60, 10 disseram, não, a gente não vai votar, não. Ficaram só 50 votantes. Dos 50 votantes, é em cima dele que eu calculo a maioria. Ok? Então, olha só, gente. O que vai ser significativo para eu poder fazer funcionar esse congresso vai ser a instalação da reunião, porque a aprovação, maioria. E é aqui, gente, que tem um negócio muito legal. Eu acho o funcionamento do congresso algo muito legal, de verdade. Então, tem uma coisa, é que atualmente a gente não está tendo nenhuma confusão muito grande sobre isso, mas tem uma situação que é a chamada obstrução. Imagina só, vamos pegar aqui 81 senadores, né? Aí, em uma certa sessão, com polêmica, estavam presentes 50 senadores, tá bom? A reunião pode funcionar? Pode. A sessão só pode funcionar se estiverem, no mínimo, presentes 41 senadores, ou seja, maioria absoluta. E aí, às vezes o pessoal vai embora, né? Eles registram presença lá e vão embora. Aí a oposição fica fazendo pressão, né? Aí a oposição faz pressão e aí ela pede uma coisa, ela diz assim, verificação, presidente. Presidente, verificação da sessão. O que é a verificação da sessão? Eu quero saber quantos estão aqui. Se dos 50 senadores, 10 foram dar uma volta e não estavam na sessão, a sessão ela é suspensa. Não suspende a sessão, não tem o quórum mínimo, suspende a sessão. E aí tem uma segunda técnica, muito legal também. Eu acho muito legal criar problema. Eu acho muito legal tumultuar o Congresso Nacional. Acho muito legal. Acho que é uma prática bastante criativa. Tem uma coisa chamada obstrução. O que é obstrução? A obstrução é a seguinte, tinham lá 50 senadores, né? Os 50 estavam lá. Só que dos 50, 10 são oposição. 10 são oposição. Aí a oposição chega assim, presidente, a oposição ou o partido X está em obstrução. Deixa eu ver essa palavrinha. Às vezes a gente não percebe, a gente assiste jornal e não entende as palavras. Às vezes chega, não, nós vamos obstruir a sessão. Aí tu pensa, eles vão brigar. Eu quero, não, obstruir a sessão é o seguinte. Excelência, nós estamos em obstrução. O que é obstrução? Nós, 10 senadores do partido X, estamos aqui, mas nós não vamos entrar na contagem. Ou seja, eles estão lá, eles estão discutindo, mas o voto ou a presença deles não conta. Então, eles dizem, excelência, nós estamos em obstrução, tira o nosso nome da lista. E aí tem 50 lá, mas quantos vão contar? 40. 40 vão contar. Aí, o que o presidente vai dizer? Suspende a sessão. É muito engraçado isso, muito engraçado quando está tendo essas discussões. Na época do Michel Temer, teve uma reforma, que eu acho que foi trabalhista, que deu muita onda nesse sentido, né? Deu muito problema. Aí a sessão entrava pela madrugada. Aí quando era lá, sei lá, 1 da manhã, a oposição dizia assim, estamos em obstrução. Aí o governo ficava desesperado. Vai ver quem está na sessão, vai ver quem está em Brasília, traz para cá, porque senão a sessão vai ser suspensa. Porque nisso, o que é que a oposição pede? Obstrução e verificação. A gente vai obstruir, tira nosso nome daqui e conta quantos tem. Se não tiver maioria absoluta, encerra essa sessão. Aí ficava o negócio desesperado. Eu participei de um... Infelizmente hoje não tem mais, mas eu sempre
era entusiasta. Quando eu fazia graduação, tinha uma coisa chamada estágio visita da Presidência da República. A gente passava quase um mês, eram umas 3 semanas, em Brasília, fazendo estágio visita lá. E era muito legal a dinâmica, né? De vez em quando a gente participava de reunião no Congresso Nacional, a dinâmica é muito interessante. Então, literalmente, quando acontece uma coisa dessa, então, assim, ó, tá em obstrução no plenário, né, que os deputados não ficam no plenário, eles não ficam, nem deputado nem senador, eles ficam, sei lá, seguindo a vida deles, né? Alguns trabalhando, alguns nem tanto. Mas às vezes está trabalhando lá no gabinete dele. Ele deu presença e foi trabalhar no gabinete dele. Aí, olha, digam para ele, está em obstrução, a sessão vai ser encerrada, tem pauta do governo aqui. Aí o cara sai literalmente correndo. Porque, assim, em Brasília tudo é longe, inclusive no Congresso Nacional, né? Os anexos ficam muito longe. Então o cara sai correndo do gabinete dele para chegar na sessão e poder acompanhar a sessão e poder manter a sessão funcionando. Muito, muito interessante essa lógica, esse funcionamento do Congresso. Tá? Mas deu para entender isso aqui, depois dessa longa conversa? Deu? Gente, bora fazer uma pausa de 10 minutos. A gente já volta para ver o funcionamento da Câmara e do Senado, tá bom? 10 minutinhos. São 10h38, a gente volta às 10h48, tá bom? Espero vocês.